Boa noite, cumprimento você que está aqui com a gente, essa noite friozinho gostoso, você que está aí nos acompanhando pela internet, onde quer que você esteja, que Deus esteja ao seu lado também e que Ele fale ao nosso coração nessa noite. A gente está numa série sobre o livro de Daniel e é um livro excepcional, um livro que tem... conversava com um amigo essa semana que ele tem de tudo um pouquinho, ele tem história, ele tem profecia, ele tem ali testemunho da vida dele, da vida de Daniel, tem conselhos práticos para a nossa vida, então está sendo muito gostoso, inclusive preparar esses temas para estar passando para vocês, que a gente aprende junto, então com certeza a gente está crescendo muito aí nessa série desses domingos. Se você que está aqui ou você que está em casa ainda não viu ou faltou algum dos domingos anteriores, só entrar lá no YouTube da Igreja Adventista Central de Curitiba e assistir novamente ali para você seguir a linha que a gente está passando aí nesses 5 domingos sobre o livro de Daniel. Hoje estamos no nosso 4º domingo e a gente vai falar um pouquinho sobre 2 profecias muito interessantes. 2 profecias que na verdade se tornam 3. Como assim, pastor? Eu vou explicar para vocês hoje que a gente vai falar sobre 2 animais e também sobre a profecia conhecida como das 2.300 tardes e manhãs. O que é isso? Alguns acham complicado, outros acham estranho, mas hoje a gente vai ver que é muito mais simples do que parece. Quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 8. Hoje a gente vai começar aí a nossa reflexão pelo capítulo 8 do livro de Daniel. Hoje estudaremos o capítulo 8 e o capítulo 9. Essas visões que Daniel teve. Daniel, capítulo 8. Deixa eu encontrar aqui na minha Bíblia. Você que já encontrou, convido você a fechar os seus olhos para a gente fazer mais uma oração. Querido Deus, estamos com a Tua palavra aberta nesse momento. A gente quer estudar um pouco mais das profecias do livro de Daniel e pedimos que o mesmo Espírito que inspirou o profeta Daniel, que ele esteja iluminando a gente nessa noite para que a gente compreenda o que isso significa para a nossa vida. Nos entregamos em Tuas mãos, fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. O conteúdo do capítulo 8 e capítulo 9 ele é bem complexo e grande. Então é bem difícil resumi-lo em uma noite só. Então vou dar uma pincelada geral, a gente vai trabalhar alguns assuntos gerais, e eu quero deixar aqui, na verdade, essa pregação como mais uma provocação, para você em casa estudar, para você pesquisar e encontrar os detalhes incríveis que estão escondidos por trás dessa profecia. Eu costumo dizer que a melhor maneira de entender profecia é a gente sentar, abrir a Bíblia e abrir os livros de história para a gente perceber as coisas se cruzando e se completando. E às vezes o pastor falando, você pode falar, mas será que isso aconteceu mesmo? E eu quero desafiar você a aprofundar o estudo que a gente vai ter aqui nessa noite, aí na sua casa, onde quer que você esteja. Daniel capítulo 8 começa com uma visão um tanto curiosa, uma visão que deixou Daniel meio perturbado, meio incomodado. A gente falou semana passada sobre alguns animais, sobre a visão que ele teve de 4 animais, e dessa vez no capítulo 8 ele tem uma outra visão, onde ele vê 2 animais, um carneiro e um bode. E esses animais eles tinham algumas características curiosas que a gente vai ver aqui agora e que trazem ali uma explicação para a gente entender um pouco mais a profecia. Daniel 8, verso 3 e verso 4, diz assim: Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Os seus 2 chifres eram compridos, um mais do que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para oeste, para norte e para sul, e nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Primeiro animal, um carneiro. Daniel tem uma visão. Nessa visão ele enxerga um carneiro que tem 2 chifres compridos, e um chifre é um pouco mais comprido que o outro. Um cresce depois do outro, e ele observa esse carneiro enquanto ele avança para oeste, para norte e para sul, e nenhum animal conseguia resistir a esse carneiro, e ninguém poderia livrar-se do seu poder. Ok, carneiro, grave isso aí na sua mente, e vamos para o segundo animal. Verso 5 ao verso 12. Daniel 8:5. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode,
com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão de terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Verso 7. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. De um desses chifres saiu um outro pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. O verso 10. Cresceu até alcançar os exércitos do céu, e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário e ofereceu ao príncipe. O sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. E o último versículo, verso 12. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Você deve estar aí meio com a cabeça em um parafuso aí. Pastor, o que é isso? É um carneiro com chifre para cá, e cai chifre, sobe chifre, e aí vem um bode que pisa no carneiro. Fica tranquilo, a gente vai explicar um pouco mais sobre essa profecia. Deus, ele revela as coisas para os seres humanos, e especialmente em Daniel a gente vê isso muito presente, usando símbolos, usando figuras. E essas figuras, elas têm o objetivo de fazer com que apenas aqueles que desejam aprender e entender o façam. E Deus, ele não nos deixa sem compreensão da sua verdade. E é interessante que aqui o livro de Daniel revela que quando ele recebeu essa visão, ele ficou muito incomodado. Ele ficou muito incomodado e ficou com aquela imagem na cabeça. Como assim, um carneiro, um bode, o que isso representa? Um carneiro com um chifre, um bode que é forte e pisoteia o carneiro. Ele ficou incomodado com aquilo, sem saber entender. E a Bíblia diz, e no capítulo 8, no verso 16... a Bíblia diz que Deus envia um anjo para explicar para Daniel o que significava essa profecia. E você pode ver aí na sua Bíblia, em Daniel 8, verso 16, que essa profecia Deus ele deu de presente para nós a própria compreensão dela. E ele diz assim, Daniel 8, verso 16 em diante. E ouvi a voz de um homem que vinha do Lai, dizendo, Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse, filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Ele então tocou em mim e me pôs em pé, e disse, vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. E agora olha só os detalhes da visão e o que elas significam. Verso 20. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomam lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Os seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre de astúcias. E o verso 24, ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo, e com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. E aí ele continua o verso 16 falando de uma outra visão. Sabe, Gabriel ele revelou para Daniel o que significava isso. Os 2 animais, eles significavam 2 reinos que deveriam vir posteriormente ali do tempo de Daniel. A gente estudou há 2 semanas atrás e revisamos semana passada sobre essa profecia do sonho de Nabucodonosor, que cada pedaço da estátua representa um período da história, representa um reino que dominaria o mundo. E aqui é como que em paralelo a essa visão, ele mostra outros 2 reinos que já foram representados
e que entram em conflito entre si. A gente viu aqui no verso 20 que o carneiro significa os reis da Média e da Pérsia. E se você olhar na história, e eu quero encorajar você a fazer isso, entrar em sites ou estudar livros que não tenham nenhuma ligação com o cunho religioso, para você pesquisar na história o que significa. Será que existiu mesmo isso? E você vai perceber que esse reino existiu. E o reino da Média e da Pérsia, que é representado pelo carneiro, ele foi esmagado por um segundo reino, que o verso 21 diz que reino é esse, que é o reino da Grécia. Ou seja, o carneiro, de acordo com a profecia, significa o reino da Média Pérsia. E o bode significa a Grécia. E a história comprova que foi exatamente isso que aconteceu. E aqui na profecia a gente vê o verso 21 dizendo que o grande chifre que ele tinha era o primeiro grande rei. E esse grande rei, ele era muito poderoso, ele destruiu todas as nações. E se você olhar nos livros de história, você vai perceber que dessa nação, um grande rei dessa nação, que foi inclusive o responsável pela Grécia conseguir derrotar a Média Pérsia e se tornar ali a dominadora do mundo, foi um homem chamado Alexandre o Grande. Alexandre, ele é representado nessa profecia. E os livros de história comprovam a sua existência. E é muito incrível a gente ver como a profecia é detalhista. E a Bíblia diz que esse reino vai dominar, só que esse reino seria deposto. E depois desse chifre importante que representa Alexandre o Grande, 4 outros chifres, que significam 4 outros governantes, iriam governar no lugar dele. E a história comprova que foi exatamente isso que aconteceu. Alexandre o Grande foi deposto, e ali 4 generais que ele possuía dividiram entre si os territórios governados por Alexandre o Grande e se tornaram agora 4 grandes governantes dessas nações que antes era apenas uma, que era a Grécia, e eles dividiram e governaram entre si. E aí a gente vê o cumprimento dessa profecia dos 4 chifres que foram no lugar daquele chifre. Só que a profecia não acaba aí. A gente leu lá que depois esse bode tem um chifre grande, o chifre quebra, surgem 4 outros chifres. E é dito que de um desses chifres, ou seja, de um desses impérios, surgiria um outro governante, um outro chifre pequeno. E esse chifre, ele faria coisas ali terríveis. E a gente viu ali no bode, na visão do bode, onde foi dito que ele cresceu até alcançar os exércitos dos céus, que ele atirou parte das estrelas do céu e pisoteou, desafiou o próprio príncipe do exército, e na minha Bíblia isso aparece em letra maiúscula, dizendo que esse outro imperador, ele desafiou inclusive o príncipe do exército, que é representado e é uma alusão ao próprio Deus, ou seja, um poder religioso, e suprimiu o sacrifício diário oferecido a esse príncipe, e o local do santuário foi destruído. A profecia diz que depois que aquele grande rei saísse do poder, 4 reis iriam governar, e de um desses reinos, desses 4 reinos, viria um outro rei, um outro governante. E esse governante, ele teria ali um poder onde ele não só cuidaria de assuntos civis, mas cuidaria também de assuntos religiosos. Ele faria cessar o sacrifício diário e várias outras coisas. Inclusive coloquei na tela as coisas que esse rei faria, esse chifre pequeno faria. Ele cresceu até atingir o exército dos céus, ele lançou por terra as estrelas e as pisou, tirou o príncipe do exército o sacrifício diário, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo e deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. E aí, se você olhar na história o que aconteceu, você vai ver que um grande poder religioso que surgiu nessa época foi a Igreja Romana. A Igreja Romana, ela veio ali daquela região de Roma, que era governada por um daqueles 4 generais, e ali surgiu uma figura de uma pessoa que naquela época era a representação do Papa, que era uma figura religiosa, uma figura que governava não só territórios, mas especialmente a religião, e ele começou aquela figura a alterar algumas coisas. Quando a gente olha, por exemplo, para a figura do santuário, onde o sacerdote, ele sacrificava o cordeirinho pelo povo, onde os pecados eram confessados e um cordeirinho era morto ali, representando a morte de Jesus, a gente vê esse poder religioso mudando isso e dizendo não. Agora você não precisa mais confessar isso para alguém, para um intercessor. Agora a figura religiosa do Papa, ela tem esse poder de perdoar pecados.
Aí a gente vê a questão dos dias, onde Deus institui um dia de guarda, dizendo que o dia de sábado é o dia certo de santificar, e aí a gente vê uma figura religiosa que se levantou e disse, não, o dia de guarda é outro, o dia de guarda é o domingo, por causa disso, e mudou os tempos e mudou a lei. E aí a gente vê ao longo da história a comprovação desse poder, desse chifre pequeno que foi ali descrito na profecia, tentando mudar as coisas e tentando desvirtuar um pouquinho as pessoas da palavra de Deus. E sabe, eu digo isso com muito carinho e muito cuidado, que às vezes a gente tem um receio de falar sobre isso, né? Sobre, poxa, como assim, pastor? Você está dizendo então que a profecia estava dizendo que essa igreja romana surgiria e que ela mudaria algumas coisas? É isso que a profecia está dizendo. Mas eu digo isso com muito carinho, não quer dizer que quem está lá, não quer dizer que quem seguiu ou quem aceitou essas crenças estava no mesmo caminho. Não, Deus tem pessoas sinceras em todos os lugares. Só que as profecias elas servem para isso, para nos dar a libertação e a compreensão, para que a gente entenda e siga a palavra de Deus. Resumindo então essa primeira profecia, que se cumpriu e os livros comprovam isso, um carneiro representando Média Pérsia, um bode representando a Grécia. A Grécia esmagou aquele carneiro e foi isso que aconteceu graças a um chifre muito forte que era a figura de Alexandre o Grande. Ele foi derrotado, depois foi cortado e aí vieram outros 4 generais e de um desses generais, de um desses territórios, surgiu uma figura política e religiosa que tratou de mudar os tempos, de mudar a lei, de mudar a questão do sacrifício diário e de prosperar, e foi realmente isso que aconteceu, prosperar no mundo, durante muitos e muitos anos. Sabe, essa profecia ela é muito forte, só que ela é seguida de uma outra profecia, e no mesmo capítulo, no capítulo 8, a gente pulou um pouquinho, Daniel recebeu uma segunda visão, uma visão que complementa essa visão e que é até mais ampla, considerada talvez uma das visões mais abrangentes que Daniel teve. Em Daniel capítulo 8, verso 13, eu convido você a deixar essa primeira visão numa gavetinha e abrir agora a mente para uma segunda visão. Ele teve a visão das 2.300 tardes e manhãs. Diz assim, Daniel 8, versículo 13. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro, quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? E ele me disse, isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário será reconsagrado, em outras versões diz purificado. Verso 15, enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la diante de mim, apareceu um ser que parecia um homem. E aí a gente vê o anjo Gabriel explicando o que a gente acabou de ler. Ele tem uma segunda visão, 2.300 tardes e manhãs. Essa figura de 2.300 tardes e manhãs, elas são representações de dia. Se você olhar lá em Gênesis no capítulo 1, quando descreve a criação do mundo, é dito que Deus fez a criação e no final de cada dia diz assim, e houve tarde e manhã no primeiro dia, e houve tarde e manhã no segundo dia. Antigamente eles chamavam a nomenclatura de um dia dizendo assim, tarde e manhã. Aí você pergunta, mas pastor, por quê? Hoje em dia, a manhã vem primeiro, depois vem a tarde. Na Bíblia e na expressão da Bíblia, tarde é como que uma palavra usada para descrever a noite, e a manhã usada para descrever o dia. E nos tempos bíblicos, nos tempos da Bíblia, no calendário judaico, a maneira judaica de se contar os dias é de pôr do sol até o outro pôr do sol. Essa questão de contar dia de meia-noite a meia-noite veio depois ali no calendário, se eu não me engano, greco-romano, mas primeiro contagem que teve era assim, escurecia, começava o dia seguinte, houve tarde e manhã no dia seguinte. Por isso que a gente guarda o sábado do pôr do sol de sexta-feira, porque no tempo em que a Bíblia foi escrita e que essa ordem foi dada, a guarda e a mudança de dia era do pôr do sol. E quando a Bíblia diz que essa profecia duraria 2.300 tardes e manhãs, em outras palavras, ela está dizendo que duraria 2.300 dias. 2.300 dias. Só que a gente entra numa outra questão. Tá, pastor, mas 2.300 dias, o que queria dizer com 2.300 dias? Será que duraria ali alguns anos, tal?
E a gente vê um segundo princípio da profecia, e eu encorajo você a depois estudar um pouquinho mais sobre isso, que é o princípio dia e ano. Sempre que você vê na profecia, alguma profecia datada que representa um dia, se for em linguagem profética, a gente pode usar a própria Bíblia para desvendar essa profecia. E quando em linguagem profética é dito um dia, esse dia representa um ano. Então, se numa profecia Deus aparece e diz, olha, em 5 dias acontecerá isso, isso e isso, você pode considerar que cada dia representa um ano. Então ele está dizendo, em 5 anos isso acontecerá. Esse princípio ele é comentado e é visto em outras partes da Bíblia. E aí nesse capítulo, a gente vê que ele fala que é uma profecia que vai acontecer durante 2.300 anos. 2.300 anos. Tá, pastor, mas o que vai acontecer nesse período? Como vai ser esse período? E o mais importante, quando se inicia esse período? Para eu saber tudo isso. Aqui a gente leu no verso 13, que depois das 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Ou seja, se passaria para uma segunda fase. A gente sabe disso, que existe um santuário na terra, existia um santuário na terra instituído por Moisés, e a Bíblia é clara em dizer que existe um santuário no céu, onde Jesus atua como nosso sacerdote. E aqui está dizendo que depois de 2.300 anos ia acontecer um evento muito especial e muito importante, onde o nosso sacerdote, ele iria purificar o santuário, ele iria entrar no lugar santíssimo e começar uma segunda parte do seu trabalho. E aí a gente se pergunta, mas quando foi isso, pastor? Quando isso aconteceu? Basta a gente entender quando começou, qual é a data de partida. E aqui a Bíblia, ela não nos deixa também sem resposta para isso. Depois Deus ele revelou também o significado dessa profecia, dando ainda um significado ainda mais expandido. Ele disse lá em Daniel capítulo 9, iniciando a compreensão dessa profecia, ele diz o seguinte, olha só gente, que explicação incrível. Daniel capítulo 9, o próximo capítulo, verso 22 ao verso 27, diz assim, ele me instruiu e falou comigo, Daniel, saí agora para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque você, Daniel, é muito amado. Considera, pois, a palavra e entende essa visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Dá um pause aí. Como eu disse, são várias profecias, então quero explicar para a gente não misturar. Primeira profecia, a gente viu os 2 animais, ok. Depois a segunda profecia, 2.300 dias. E aqui o anjo aparece para Daniel e explica, olha, dentro desses 2.300 dias, tem um pedacinho especial aqui. Tem um pedacinho que foi separado para que o povo judeu entendesse algo muito importante. E esse pedacinho ele é representado por 70 semanas. E nessas 70 semanas vai acontecer o fim dos pecados, e a iniquidade será expiada, e a justiça eterna será trazida, como a gente viu aqui em Daniel no capítulo 9. Aí você se pergunta, tá pastor, mas quando começa essa contagem? E eu quero, pode passar um slide para mim? Para mostrar um pouquinho esse gráfico, para ficar um pouquinho mais fácil a gente entender. 70 semanas, se você multiplicar 70 vezes 7, nós chegamos no número de 490. Se a gente usar o princípio dia-ano, quando a Bíblia diz, olha, 70 semanas, ele está dizendo 490 dias, que representam 490 anos. Então ele está dizendo assim, em 490 anos vai acontecer algo muito importante, onde o sacrifício será terminado, onde a transgressão vai ser eliminada e onde virá a justiça eterna. E aí ele diz que no final desse período isso vai acontecer. Só que ele fala, olha, para você saber qual vai ser o final desse período, você precisa compreender quando esse período começa. E aí a gente vê aqui no capítulo 9, que ele diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverão 7 semanas e 62 semanas. As ruas de ouro e muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Ele destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar
o sacrifício e a oblação. Tá, o que vai acontecer aqui então? Primeiro ponto importante. Essa profecia, o anjo disse, vai começar a partir da data que sair o decreto para a restauração de Jerusalém. Se a gente voltar na história de Daniel e acompanha o raciocínio comigo, Daniel estava exilado, estava refugiado, estava na Babilônia. E o sonho dele era voltar para Jerusalém. E Deus disse, olha, um dia você vai voltar. E quando for emitida a ordem para você voltar para Jerusalém, você pode começar a contagem, porque esse é o ponto de partida da profecia. E aí, se você olhar nos livros de história, exatamente no ano 457 a.C., foi dada a ordem para que os judeus pudessem voltar e reconstruir Jerusalém. E quando isso aconteceu, se inicia essa contagem. E aí a gente vê na profecia que é dito que 62 semanas foram dadas, 62 semanas, e aconteceria algo muito importante, que o Messias seria cortado, ou seja, Deus estava dizendo a data exata em que o Messias viria. Ele disse, olha, depois desse período o Messias vai descer e ele vai vir à terra, só que ele virá em tempos angustiosos. E a gente vê que isso realmente aconteceu. Se você pegar os 62 semanas, multiplicar por 7, que é o número de dias que uma semana tem, a gente vai chegar exatamente no ano 27 depois de Cristo. O ano exato em que, de acordo com a Bíblia, Jesus Cristo foi batizado. E se você iniciando a contagem, calculando ali, todas as semanas, a gente chega no ano em que Jesus Cristo foi batizado. E aí eu fico me perguntando, será que eles não liam isso? Será que eles não estudavam isso? Será que eles não pesquisavam para saber disso? E Deus, na sua infinita misericórdia, mais de 400 anos antes, revelou o que iria acontecer. E ele, em outras palavras, estava dizendo, Daniel, quando sair a ordem, começa a contar. E quando saiu a ordem, Daniel fez essas contas, eu acredito nisso, a Bíblia não diz, mas ele, calculando ali, ele sabia que depois desse período o Messias viria. E no ano 27 depois de Cristo, Jesus Cristo ele foi batizado, iniciando assim o seu ministério. Só que aí você pode olhar e falar, tá pastor, mas foram ali 69 semanas. A gente viu aqui que ele diz que vai ter uma última semana, ou seja, vai ter um período de 7 anos. E aqui no finalzinho, no verso 25, 26, se eu não me engano, diz que no meio da última semana, deixa eu encontrar aqui o texto. No meio da última semana, ele seria cortado da terra. Daniel 9 descreve isso, lá em Daniel 9, verso 27. 27, me perdi aqui. Fala que no meio da última semana, 26, verso 26 e 27. Verso 26, depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações, e são determinadas. Verso 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre as asas das abominações, virá o assolador, até que a destruição que seja determinada se derrame sobre ele. Ou seja, depois de 69 semanas, viria o Messias. E aí ele vai viver, durante 7 anos, que é a representação de uma semana, no meio desses 7 anos, ele colocaria fim aos sacrifícios. E se você olhar, Jesus ele foi batizado no ano 27 depois de Cristo, e no ano 31 depois de Cristo, foi a data exata, 3 anos e meio de ministério, Jesus foi morto. E com a sua morte, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, e ali foi colocado fim à importância ali daquele rito terrestre do santuário. E 3 anos e meio depois, representando a segunda metade da última semana, a gente chega na data de 34 depois de Cristo, onde Estevão, que era um grande pregador, um grande discípulo ali junto dos seguidores de Jesus, ele é apedrejado. E ali naquele momento, e isso aconteceu exatamente no ano 34 depois de Cristo, é onde se encerra o momento da chance para o povo judeu como um povo de ser restaurado e de aceitar Jesus ali como seu Salvador. E a partir dali a gente não tem mais apenas Israel, mas agora o novo Israel, que
é todo aquele que acreditar e que confiar em Jesus Cristo. Resumindo essa profecia, 69 semanas viria o Messias. Saindo ali em 457 a ordem, começaram a contar, chegamos exatamente no ano 27 depois de Cristo, onde Jesus Cristo é batizado. E aí 7 anos faltam para completar essa profecia e diz que 3 anos e meio depois disso, ele acabaria com os sacrifícios diários. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus morreu no ano 31 depois de Cristo. E 3 anos e meio depois, foi exatamente a data da morte de Estevão, que representou ali como que um símbolo de que a nação judaica, apedrejando um dos representantes ali do Messias, estava agora tirando de si a chance de, como nação, representar o Messias, representar o Salvador. Sabe, essa profecia ela é muito clara e para mim ela confirma que a Bíblia é verdadeira e que a gente não está seguindo um livro de fábulas, um livro de histórias, mas um livro real. Um livro que traz para a gente tudo o que iria acontecer e deixa muito claro que Jesus viria morrer no nosso lugar. Aí a gente chega na segunda e última parte dessa mensagem, que é o que aconteceu depois. Se a profecia ela equivale a 2.300 anos, e aqui foi dado muitos detalhes sobre o que aconteceria nos primeiros 490 anos, o que aconteceu depois então? E aí chegando, a gente seguindo essa conta, lá na profecia a gente viu que no final dos 2.300 anos, o santuário seria purificado. E essa data, se você seguir e continuar nessa conta, 2.300 menos os 490 ali, a gente vê que sobraram 1.810 anos. E seguindo essa conta e esse raciocínio, a gente vai chegar no final dessa profecia, no ano de 1844. E aí, muitas pessoas começaram a estudar a Bíblia nesse período. E Deus ele começou a levantar pessoas em todos os lugares, em diversos lugares do planeta, chegando à mesma conclusão de que algo muito importante aconteceria. Eles começaram a fazer as contas e perceber que essa profecia se concluiria exatamente nesse ano, em 1844. E pegando ali o dia da expiação, chamado de Yom Kippur, eles chegaram na data de 22 de outubro. 22 de outubro seria o cumprimento dessa profecia, de 1844, onde o santuário seria purificado. E a história diz que muitas pessoas começaram a estudar sobre isso, a pesquisar sobre isso, e tentar entender o que aconteceria, o que seria esse santuário que seria purificado, o que estava dizendo aqui, será que essa profecia era verdadeira? E aí quando eles conseguiam entender o que aconteceu na primeira parte, eles falaram, não, cumpriu aqui, ó, Jesus veio, Jesus morreu, a data acertou, a morte de Estevão ali bate certinho, então tem algo ainda para acontecer. E eles acreditavam que essa purificação do santuário seria a volta de Jesus. E isso gerou, queridos, um movimento de pessoas se preparando para a volta de Jesus, acreditando que ele viria ali no dia 22 de outubro de 1844. E sabe, nunca antes na história houve um reavivamento como esse. A história conta, não apenas livros religiosos, mas a história confirma que pessoas começaram a vender as suas posses, pessoas começaram a sair de cidade em cidade pregando e dizendo, olha, a profecia está aqui, vai acontecer, essa é a data, o santuário vai ser purificado nessa data, Jesus vai voltar, vamos nos preparar. E é interessante que nessas horas nossas prioridades elas vão para o lugar certo. Quando eu fico imaginando pessoas vendendo as coisas, pessoas abandonando o trabalho e se dedicando à missão, eu fico pensando, será que precisa a gente saber de uma data para poder realmente colocar as coisas na prioridade certa? E Ellen White comenta, Ellen White viveu nessa época e ela diz que nunca antes ela viveu um período onde tinha tanta harmonia e tanta felicidade. O coração das pessoas estava unido em harmonia, em felicidade, porque eles olhavam para o outro dizendo, Jesus está voltando, falta tantos dias, e vamos pregar, vamos falar para mais pessoas, e eles viviam para pregar, porque Jesus estava voltando, e eles acreditavam nisso. E sabe, irmãos, eles não erraram na interpretação e nas contas das profecias, eles fizeram essas contas muitas vezes. Realmente, essa profecia ela se concluiria naquela data de 1844, e ali aconteceria o que a gente chama de o começo da purificação do santuário. Só que eles se equivocaram quanto ao evento que aconteceria ali. Um dos grandes estudiosos desse momento e dessa época, chamado Guilherme Miller, ele chegou a essa conclusão. E pode passar mais um, e ele se reuniu junto com muitas pessoas nessa pedra,
para poder esperar a volta de Jesus dali. E eles se reuniram, aguardaram, mas Jesus não voltou naquele dia. E não só nesse lugar, mas em todos os Estados Unidos, na Europa, em vários lugares, pessoas que chegaram à mesma conclusão, pessoas que estudavam as profecias e perceberam, não, vai acontecer, é isso, então o santuário vai ser purificado, a terra vai ser purificada, então Jesus vai voltar. Só que acabou o dia e Jesus não voltou. E a história comprova que esse dia foi um dia assim de desapontamento muito grande, uma tristeza muito grande. Imagina aquelas pessoas que venderam tudo que tinham, venderam tudo que possuíam, não vai acontecer, e agora esperam e não acontece. E agora, o que eu vou fazer? Para onde eu vou voltar? E o curioso é que nessa hora a gente vê quem espera Jesus pelo motivo certo, né? Porque às vezes a gente ouve uma notícia, aconteceu isso nos Estados Unidos, fulano fez isso, fulano fez aquilo, a gente, nossa, agora vai vir decreto, vai vir aquilo, vamos nos unir em oração, Jesus, eu te amo, volta logo. Só que passa o tempo, esfria, e aí a gente percebe que, na verdade, a gente ficou com medo. E naquele momento, depois de viver o momento mais feliz das suas vidas, eles viveram o momento mais triste das suas vidas, onde perceberam que aquilo que eles haviam esperado tanto não aconteceu. E a história confirma, dizendo que, na sequência disso, os líderes desse movimento começaram a estudar e falar onde a gente errou. Será que a gente errou na conta? Será que a gente errou no dia? Será que a gente errou, sei lá, na data? E dava certo, batia os números. Até que um homem teve uma visão em um milharal, onde ele enxergou Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário. E ele entendeu, através daquela visão e da misericórdia de Deus revelando aquela visão, de que na verdade aquela data não simbolizava a volta de Jesus, mas simbolizava o início do tempo do fim, onde Jesus, que está no céu, no nosso santuário celestial, ele passaria para o lugar santíssimo e começaria o último pedacinho da história da humanidade, purificando o santuário. E trouxe essa explicação e essa visão para os seus amigos, e eles se reuniram em oração, agradeceram a Deus pela misericórdia dele. E dali, desse momento, desse desenvolvimento, dessa compreensão, eles começaram a pregar essa mensagem e surgiu aí um movimento, o movimento adventista do sétimo dia, que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nós fazemos parte hoje, algumas dezenas de anos depois. Sabe, irmãos, a profecia, ela predisse que haveria um povo. E eu quero terminar esse momento lendo Apocalipse, capítulo 12, onde é confirmada essa profecia, onde é dito que Deus levantaria um povo no tempo do fim, que teria algumas características. Apocalipse 12, verso 17. E tomara que em outra oportunidade a gente estude também as profecias de Apocalipse, que estão em paralelo com as de Daniel, uma comprovando a outra. Apocalipse 12, verso 17 diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante dos seus descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Assim como linguagem profética um dia representa um ano, mulher em linguagem profética representa igreja, uma igreja. E é dito que Satanás, o dragão, se irou contra uma igreja, contra os restantes dos descendentes de uma igreja verdadeira. E aqui é dito que essa igreja tinha duas características: ela guardava os mandamentos de Deus e tinha o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. E lá em Daniel capítulo 14, verso 12, é confirmado isso, dizendo assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou seja, no fim dos tempos haverá um povo, haverá uma igreja que vai seguir os mandamentos de Deus, que vai restaurar os mandamentos de Deus e que vai ter a fé em Jesus. E esses serão os santos dos últimos dias, que vão perseverar até o fim, não abrindo mão disso, que são representados por esse povo, por esse movimento do qual nós fazemos parte. E sabe, irmãos, esse movimento é muito maior do que uma igreja. E às vezes você talvez está aqui assistindo a gente, você que está vendo pela internet, pode imaginar, poxa, mas que prepotência, talvez esse pastor dizendo, não, então quer dizer que só a igreja adventista ali acerta, só quem é dessa igreja vai ser salvo. Não é nada disso, irmão, não é nada disso.
Mas a Bíblia diz que o povo que vai permanecer fiel, as pessoas que vão pertencer a esse povo fiel, elas vão ter essas duas marcas: a guarda dos mandamentos e o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, que é o testemunho que ele deixou para nós. Quando eu entrei e cheguei na faculdade de teologia, eu já comentei com vocês que eu tive uma certa dificuldade, assim, uma crise de identidade. Eu nasci, os meus pais já eram adventistas, eu cresci ouvindo histórias da lição e ouvindo que Jesus vai voltar, que a gente tem que guardar os mandamentos, que é importante ter a fé em Jesus. E decidi ser um pastor para levar essa mensagem para outras pessoas. Só que chegou um momento ali onde eu me perguntei, será que eu realmente faço parte de uma igreja certa? Será que realmente é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Será que, sei lá, eu não estou enganado? E aí um dia chegou um professor e disse, olha, existem milhares de religiões no mundo, não lembro o número exato naquela época, 5 mil, 6 mil, não sei quantas mil. E aí eu fiquei pensando, será que de todas essas milhares de religiões, será que eu não posso ter errado? Será que eu não posso estar enganado também? Assim como as pessoas têm convicção de nos outros lugares de estarem nisso, será que eu não posso estar equivocado? E eu comecei a me perguntar até da Bíblia, existem pessoas que não acreditam na Bíblia, que morrem por outros livros, por outras coisas. Será que eu não posso também estar equivocado? Nasci e fui condicionado a isso? E sabe, irmãos, às vezes a gente tem medo de ter dúvidas, porque a gente acha, né, que Deus ele vai julgar a gente nas nossas dúvidas. Mas as dúvidas, elas são um sinal de sinceridade. E eu lembro que naquela época tiveram 2 matérias ali no curso de teologia que me marcaram bastante. A primeira foi uma matéria de profecia, onde estudando as profecias eu pude perceber um pouco mais a fundo, isso aqui que a gente resumiu nessa noite, que Deus, centenas de anos antes, milhares de anos atrás, predisse o que iria acontecer. E aí quando você vai no livro de história, você encontra lá, olha, isso ia acontecer mesmo, a Bíblia disse, como assim? Era como se eu dissesse hoje aqui, olha, no ano 2980 vai acontecer um negócio, e o negócio aconteceu, vai acontecer. E eu percebi que a Bíblia não é qualquer livro, não. O Espírito que inspirou esse livro aqui só pode vir de Deus para poder ter uma precisão, e eu percebi que as profecias são um presentinho, um mimo de Deus para nós, nos ajudando a confiar na palavra dele. E aí uma segunda matéria que me ajudou a confirmar a minha fé foi a matéria onde a gente foi estudar as religiões. E eu me lembro que o professor pediu para cada aluno da sala estudar sobre uma religião. Pegaram ali uma religião, escolheram uma igreja, a gente tinha 50 pessoas na sala, e visitar aquela igreja, entrar ali, estudar as crenças daquela igreja, o que eles acreditam, e ver crença por crença, o que ele estava dizendo ali, se aquilo era bíblico ou não. Quando o professor falou isso, eu falei, que massa, vamos ver então como é que é esse negócio. E depois, no final, esses 50 iriam apresentar ali, resumido, o seu trabalho e tal. E eu falei, não, vamos lá, pelo menos uma dessas 50 aqui vai ser coerente aqui, vamos ver como é que é esse negócio. Me lembro que eu escolhi uma igreja, estudei a fundo, uma igreja que eu admirava bastante, tinha vários amigos nessas igrejas e tal, eu falei, não, tem que estar certo. E cheguei a 2 descobertas muito interessantes no final do meu trabalho e lendo o trabalho dos meus colegas. Primeiro, que grande parte das igrejas acredita, e aqui a gente fala de igrejas evangélicas, que tem a Bíblia como regra de fé, acredita na maioria da Bíblia. E eu percebi que existem coisas boas nessas igrejas também, porque uma coisa que não casava na minha mente era como assim? Não está nessa igreja, é do demônio. E aí eu olhava as outras igrejas e via, não, olha lá, isso é certo, isso aqui, eles seguem, são pessoas boas e tal. E foi curioso quando eu vi meus amigos estudantes ali de teologia admitindo, falando, não, essa igreja aqui, olha, tem isso de correto, bíblico, ok. E eu, nossa, legal isso aí. Só que sempre escorregava num pontinho. Eu lembro que essa igreja que eu pesquisei, que eu achava muito legal, nossa, bíblico. Aí chegava um detalhezinho, eu falava, não, por que vocês falaram nisso aqui? E aí depois disso eu fui estudar a minha igreja, a igreja que eu sirvo e a igreja que eu sou pastor, a igreja adventista, e eu percebi a coerência das nossas crenças. E percebi que tudo que a gente acredita está baseado nesse livro aqui.
E isso para mim foi muito especial. Perceber que Deus, Ele me permitiu conhecer a verdade dEle para poder levar essa verdade a outras pessoas. Quando a gente visitou uma outra igreja e eu conheci pessoas excepcionais nessa pesquisa, eu percebi que Papai do Céu tem filhos em todos os rebanhos. Mas eu percebi também que Deus me deu uma responsabilidade de, com a verdade que eu possuo, de completar a verdade que as outras pessoas possuem também. E uma das coisas que existe na Igreja Adventista que mais me deixou seguro é a crença de que a verdade é progressiva. E de que, se em algum momento Deus revelar algo novo para nós, para alguma pessoa, alguma coisa, e que a gente entender que está na Bíblia, a nossa igreja não tem nenhuma dificuldade em talvez modificar, adicionar ou retirar algo, porque a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu quero concluir essa mensagem dizendo esses 3 recadinhos de Deus para você. Assim como eu entendi naquele dia, eu quero te convidar a entender que a palavra de Deus é verdadeira e que ela é um presente incrível que Deus deu para nós. Sabe, Deus não tinha nenhuma responsabilidade de nos dar as profecias. Ele não precisava disso. Ele podia simplesmente falar e dizer, olha, você quer acreditar? Acredita. Você não quer? Não acredita. Mas Ele, conhecendo a gente, conhecendo o nosso coração, Ele falou, não, quer saber, eu vou dar um gostinho para ele ver que é verdadeiro. Vai acontecer isso, isso e isso. E aí aconteceu e a gente pode acreditar nessa palavra. Acredite na palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Estude as profecias, sabe? Estude o que a gente falou aqui hoje. Estude a fundo, comprove por si mesmo, sabe? Faça com que essa seja a sua fé, não a fé do pastor, não a fé dos seus pais, não a fé de um amigo que te trouxe para a igreja. Confirme a sua fé na palavra de Deus e viva o privilégio da palavra de Deus que é real. O segundo ponto que eu queria deixar claro aqui para vocês é que Deus está no controle da história. E as profecias mostram isso. Deus está no controle da história. Às vezes a gente olha esse mundão velho aí que a gente vive, a gente pensa, como assim, cadê Deus? Olha o tanto de tristeza, olha o tanto de coisa ruim acontecendo, como assim, cadê Deus? Eu fico imaginando Deus lá do céu dizendo, filho, calma que eu estou no controle. Mas pareça que não, mas eu estou no controle. E já vai chegar o meu momento de entrar em ação definitivamente e pôr um ponto final nessa história aí, nessas profecias, e tudo se cumprir. E a gente percebe muito isso. Eu, depois da missão que a gente teve lá em Boa Vista, depois de estar em contato ali com os refugiados venezuelanos e ver situações muito delicadas de vida, sabe? Em alguns momentos lá, eu perguntei para Deus isso. Lembro de um dia em que a gente estava num acampamento lá de refugiados, o acampamento mais complicado de todos ali da cidade. E eu fui chamado a encontrar uma pessoa para entregar um documento que morava numa barraca lá longe. E não podia ir sozinho, a moça falou, a coordenadora falou, olha, soldado, vai com ele, porque não é seguro circular aí no meio das barracas e tal. E ele foi junto de mim. E eu passando, vendo as barracas com 2, 3 famílias ali dentro e vendo aquela situação, e eu pensando, Deus, volta logo, acaba com isso aqui. Eu angustiado por estar fora de casa durante 4, 5 meses, porque minha casa estava reformando, e eu angustiado, e eu fiquei imaginando, Deus, imagina essas pessoas que não tem para onde voltar, não tem uma perspectiva de retorno. E eu senti como que o Papai do Céu dizendo, filho, eu estou vendo isso aí. Se você que é pecador sente essa dor no seu coração, imagina a dor que eu sinto. Mas fica tranquilo que já eu estou voltando e vou pôr um ponto final nessa história. E aí eu vejo Deus usando pessoas e se revelando através de pessoas e apoiando, ajudando. E comento isso porque essa noite está vindo o primeiro casal de venezuelanos que a gente, como igreja, a gente conseguiu apoiar, vão estar chegando aqui amanhã de manhã. E isso eu senti Papai do Céu dizendo, filho, por mais que tenham coisas ruins acontecendo, eu estou cuidando ainda de tudo. E o terceiro e último ponto que eu queria que você levasse no seu coração essa noite é a certeza de que você precisa fazer parte do povo que segue a palavra de Deus. Sabe, hoje eu não quero fazer um apelo aqui para você se batizar na igreja adventista. Não quero fazer esse apelo. Mas eu quero fazer um apelo para você buscar estudar a palavra de Deus e pedir para Deus, Deus, me mostra o que o Senhor quer revelar para mim.
Me mostra qual o povo que o Senhor quer que eu faça parte. Me mostra, sabe, qual o povo que segue a palavra de Deus. E encontrando isso, sabe, não pense duas vezes, faça parte desse povo. Para você não só se preparar, mas se envolver na preparação de outros para esse grande dia, onde Jesus vai voltar nas nuvens do céu. Não acredite porque eu estou falando aqui. Estude a palavra de Deus por você mesmo e comprove. Eu, Vitor, cheguei nessa conclusão. E me formei como pastor e hoje sou um pastor porque estudando a palavra de Deus, eu acreditei e percebi que a igreja da qual faço parte é uma igreja que segue o que está na Bíblia. E eu quero fazer parte desse povo. E eu quero encorajar você que está aqui a fazer essa mesma pesquisa, a se aprofundar na palavra de Deus, a estudar as profecias e perguntar para Deus, para que Deus te mostre e te dê convicção de que você está entrando ou está fazendo parte do povo certo. Você que está aqui, que já é adventista do sétimo dia, você que está nos assistindo, eu imploro para você, estude, comprove e reforce no seu coração por que você faz parte dessa igreja e não faz parte de outra igreja ou não é um ateu, por quê? Se você não sabe responder essa pergunta, talvez seja hora de você estudar mais e reforçar suas convicções. E se alguém aqui talvez está nos assistindo ou pela internet também, que faz parte de outra religião, com todo carinho eu falo, estude a palavra de Deus, a fundo. E se essa religião que você segue a palavra de Deus, não saia de lá. Pode ficar tranquilo. Mas não fique em um lugar onde a palavra de Deus não é a regra de fé. E não a grande parte dela, não 99%, não, 100% da Bíblia é a nossa regra de fé. Nada menos que isso deve ser digno da sua presença. E se você não faz parte, está buscando frequentar ou fazer parte de algum grupo, eu quero deixar esse convite para você. Estude a palavra de Deus. Você recebeu aí um papelzinho que representa a sua decisão. Não saia daqui hoje sem tomar uma decisão. E a gente vai ter uma música especial que vai ser cantada agora. Enquanto essa música será cantada, eu convido você a fechar os seus olhos aí onde você está. E fazer essa oração para Deus, dizendo a sua decisão. Abra os seus olhos e escreva aqui o seu nome, o seu celular, o seu e-mail e coloca qual é o seu desejo nessa noite. Não saia daqui sem aceitar esse apelo. Se o seu desejo é morar no céu, marque aí. Se o seu desejo é fazer a vontade de Deus, pode marcar. Se o seu desejo é entregar o seu coração para Jesus, marca aí também. E se o seu desejo é ser batizado em breve, nesse povo adventista, nessa igreja adventista, marque um xizinho aí também. Mas não saia daqui hoje sem tomar a sua decisão. Nós teremos algumas diaconisas que estarão aqui à frente recolhendo esses papeizinhos. Enquanto a música é cantada, faça essa oração, preencha o seu papelzinho e traga aqui à frente, para que a sua decisão ela seja selada nessa noite. Se você talvez não quiser se levantar, levante o seu papelzinho, alguém vai te alcançar, mas não deixe passar essa oportunidade desse símbolo que é esse papel, mas que representa a decisão que você está tomando hoje aí no seu coração. Enquanto o Mateus canta, faça essa oração e preencha a sua decisão aí. Jardineiro, dono do jardim que há em mim, eu sou teu carpinteiro. Construí uma casa pra morar em mim. Eu sou teu. Faça o que for preciso pra mudar quem sou. E não pare até que tudo esteja no lugar. Se doer, me abrace com a tua forte mão, mas quero ser o que vês em mim, Jesus.
quebra o vaso e faça outra vez. Eu sou teu conselheiro, mostra-me o caminho a seguir. Eu sou teu, faça o que for preciso pra mudar quem sou, e não pare até que tudo esteja no lugar. Se doer, me abrace com a tua forte mão, mas quero ser o que vês em mim, mas quero ser o que vês em mim, Jesus. Querido Deus, a gente está aqui nesse momento estudando um pouco da Tua Palavra e a gente só pode Te agradecer por mimar a gente com as profecias, por deixar essa prova de que o Senhor é real, de que a Tua Palavra é verdadeira. E nessa noite, Pai, a gente quer se comprometer a estudar mais a Tua Palavra, a olhar por nós mesmos, o que o Senhor espera de nós, a perceber o que o Senhor deseja que a gente faça, o que o Senhor deseja que a gente viva. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, Pai. E eu peço do fundo do meu coração que o Senhor esteja com cada uma das pessoas que estão aqui, que estão nos acompanhando pela internet também. Esteja invadindo o nosso coração, preenchendo a nossa alma com a convicção de que a gente precisa fazer a Tua vontade. Eu peço que o Senhor nos encoraje a estudar mais a Tua Palavra, a refletir sobre por que a gente acredita no que a gente acredita, Papai. E eu peço que o Espírito Santo nos acompanhe nessa descoberta. Ajude aqueles que talvez já fazem parte dessa igreja, que já não tem nenhuma dúvida. Ajude eles a confirmar e, através do estudo da Bíblia, ratificar de que lado eles estão. Ajude aqueles que estão aqui, que talvez estão em dúvida. Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu estou no lugar certo? Deus, ilumina essas pessoas e que o Espírito Santo revela para elas, através da Tua Palavra, o que o Senhor espera de cada uma delas. Ajude-nos a estar no lugar onde o Senhor deseja estar. E eu encerro essa oração pedindo uma bênção especial sobre esse povo, Pai, sobre os Seus filhos, da igreja visível, da igreja invisível, mas esses santos que vão perseverar até o fim. Peço que o Senhor esteja capacitando cada uma dessas pessoas a levarem a Tua Palavra, a, durante essa semana falarem de Ti para os colegas de trabalho, e mais do que falar, a gente quer viver a Tua Palavra, porque as pessoas leiam a Bíblia na nossa vida. Usa a gente como instrumentos, Pai, é o pedido sincero da nossa oração. Muda quem nós somos, Pai. Coloca tudo no lugar na nossa vida e a gente quer viver a vida que o Senhor sonha para nós. Nos entregamos a Ti nessa noite, entregamos a Ti a nossa semana, entregamos a Ti a nossa decisão através desses papeizinhos que trouxemos agora ou que vamos entregar na saída. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.